Olá, almas iluminadas do signo de Virgem. Vamos fazer a vossa leitura para quem está a chegar de novo. Estamos no canal Eu Sou o Eterno Aprendiz. Para quem não me conhece, eu sou a Jacinta. Não se esqueçam então de fazer aquele exercício que é necessário para que este canal cresça. Não se esqueçam. Vamos lá então, com a permissão dos meus ancestrais, dos meus mentores, dos meus guias espirituais e do meu anjo da guarda aqui sempre presente comigo. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Vamos pôr a velinha ali de cada lado. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Vamos tirar um arcano maior para direcionar a vossa leitura. O diabo. E no final do deck a temperança. O diabo fala-nos de algum tipo de acorrentamento, de alguma coisa que nos acorrenta de forma a prejudicar-nos. Também pode ser alguém que tenta prejudicar-nos sem ser que sejamos nós, mas normalmente o diabo, eu acho que já mostrei a carta, fala de um acorrentamento qualquer, ou seja, um vício, um comportamento que se repete. É uma carta que nos fala da necessidade de percebermos que efetivamente temos que ser imunes aos vícios. Esta carta fala de vícios, fala de energias mal qualificadas. O diabo às vezes também nos fala de ganhos, é verdade, mas aquilo que me parece aqui como direcionamento de uma leitura é que vocês precisam de estar atentos a esta energia, a controlar esta parte mais não qualificada da vossa existência, puxar para cima aquilo que vocês têm de melhor, não se deixarem acorrentar. Esta carta fala claramente de estar acorrentado a alguma coisa que não nos faz bem, alguma energia. É o diabo, é o mal, é a materialidade, é a paixão. Às vezes são relações muito focadas só no sexo, às vezes são relações que nos aprisionam a comportamentos que nós percebemos que não são os nossos comportamentos, mas que para estar na vida daquela pessoa nós acabamos por ter. Esta carta fala-nos dos vícios, das más práticas, ou seja, pessoas que bebem muito, que fumam, que podem ter até aqui contacto com drogas. Portanto, é uma carta que nos fala de facto de um acorrentamento que não é benéfico para a nossa energia. Cada um aí desse lado sabe o que é que está a acorrentá-lo. Vamos lá prestar atenção. Esta leitura também serve para mim porque eu tenho ascendente em Virgem e, como eu costumo dizer nas minhas leituras, a leitura pode ressoar também com pessoas que têm Lua em Virgem, ascendente em Virgem, que é o meu caso, ou Vênus. Portanto, é uma leitura atemporal, ela faz sentido na vossa vida no momento em que ela chega à vossa energia, no momento em que vocês clicam neste vídeo. Naturalmente a espiritualidade entende que vocês têm alguma coisa ali que precisam de ser, que precisam de ouvir, que é uma mensagem para vós. Às vezes as pessoas não se identificam com a leitura, percebem? Isto não tem muito nada a ver comigo, porque ainda não estão despertos para alguns pormenores da sua vida que eventualmente em que aquela mensagem já se encaixa, mas que por distração ainda não conseguiram descodificá-la. Também acontece isso. Vamos lá então, eu aceito, eu recebo, eu agradeço com o tarot Rider-Waite. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Este diabo fala-nos às vezes de pessoas que também vêm à nossa energia para nos perturbar. O diabo personifica sempre alguma perturbação na nossa vida, quer seja
mais no mental, no espiritual, no emocional, do que no físico. Mas no físico pode acontecer, há pessoas que tratam muito mal o seu corpo, que não têm muito respeito pelo seu corpo, e portanto isso é uma forma de estar acorrentado, de estar preso a alguma energia que não é benéfica para vocês. Vamos lá então saber qual é essa energia, o que é que nós podemos aqui com o Rider-Waite perceber para clarificar mais o direcionamento desta leitura. 10 de paus. As de espadas. Um 5 de espadas. Mais espadas, mais espadas. No bloqueio, a torre. Eu não sei porque é que as cartas andam tão repetidas, mas às vezes acontece isso. Não é por falta de eu as baralhar, é que não é mesmo. No resultado, os enamorados. O arcano número 6. No final do deck, o mundo. A resolução, o encerramento de um ciclo na vossa vida, na nossa vida, porque eu também sou ascendente em Virgem. O final de uma jornada. Nós temos a torre no bloqueio. Eu acabei de fazer uma virgem, uma leitura para Leão que tinha exatamente a torre no bloqueio. Nós temos aqui pessoas do signo de Virgem que estão exaustos e exaustas com este 9 de paus, a dizer que utilizaram muito esforço da vossa vida, da vossa energia, que estiveram muito sobrecarregados, muito sobrecarregadas com responsabilidades que eventualmente não são vossas, e é tempo de libertar-se deste fardo. É aqui um esforço desmedido e é preciso desapegar para se preparar para o novo, um novo que já é aqui anunciado no final do deck com este mundo. Há aqui pessoas que vêm de uma atitude que se expressa neste As de Espadas, que é a clarificação de algum assunto que eventualmente estavam a ver de uma outra forma. O As de Espadas é um início de alguma coisa que precisa de ser vivida com verdade, com justiça. O As de Espadas é o início de alguma coisa que tem que se fazer com justiça. E depois disso acontecer, vocês que estão aí desse lado a viver esta experiência, este processo, vão sentir que podem realmente largar este fardo pesado e arrumar estas espadas, porque temos aqui depois a seguir, nós temos na carta do passado o As de Espadas, a viver um presente sobre a energia do 10 de paus, que é um assunto que fica resolvido, e depois aqui a vibrar neste 5 de espadas. O 5 de espadas é uma energia de escassez, é uma energia de falta. O que é que falta com o 5 de espadas? Falta harmonia, falta tranquilidade, é uma escassez de paz, porque espadas é desafios, é lutas. E se vocês estão a vibrar neste 5 de espadas, quer dizer que de facto há aqui uma luta, uma demanda, um processo, uma experiência, alguma coisa que vocês estão a viver que passa pela diplomacia e não pela guerra, não pelo esgrimir da espada. Porque aí, uns mais que outros, todos serão perdedores. Mas, efetivamente, este assunto vai ter que ser resolvido com diplomacia.
com justiça. Com justiça, com a capacidade de se colocar no lugar do outro, de olhar para essa experiência, para esse processo, para essa relação, quer seja ela emotiva, romântica, profissional ou familiar, e perceber que este assunto, este fardo pesado que você está a carregar, e que eventualmente não é só responsabilidade sua, tem que ser revisto com verdade. Arrumando estas espadas que estão aqui no 5 de espadas, que é uma energia de escassez. Escassez de quê? Elemento ar. É uma escassez de paz mental. Porque há aqui uma guerra que se faz e que não vai ser vencida desta forma. No bloqueio temos a torre. A torre no bloqueio vem sempre dizer que há aí alguma coisa que está a opor-se, a ser um obstáculo para o seu crescimento. Ou seja, tu precisas de largar estes paus todos, estas responsabilidades pesadas, este sofrimento sobretudo um sofrimento que vem de um arrastar de situações que trazem muita responsabilidade, não é? Precisas de largar isto, mas enquanto tu não fizeres isso com justiça, com equidade, que este as de espadas exige, tu vives aí este inferno do diabo. Estes enganos, estas mentiras, este disse que disse, estes acorrentamentos a uma série de conceitos que não são verdadeiros e que te levam aqui a ficar exaurida neste 10 de paus. E, portanto, o que é que isto acontece? Como resultado da leitura, sabem o que é que saiu? Saiu os amantes, os enamorados. Os amantes e os enamorados, numa leitura, não querem só dizer duas pessoas que se encontram e vão viver uma coisa maravilhosa. Também acontece isso. Mas nesta leitura, os amantes, os namorados, que é o arcano número 6, exigem uma escolha. Tu tens que fazer uma escolha. Começaste a tua jornada com o louco, depois passas para o mago e o universo diz que tu não tens o conhecimento todo, mas tens as ferramentas. Depois passas para a papisa, que te diz que cuidado, nem tudo é matéria, também há o lado espiritual, tens que ouvir a tua intuição. Depois passas para a imperatriz, que diz, tudo bem, agora é preciso trabalhar, é preciso produzir, é preciso edificar, é preciso a matéria para progredir. Depois passas para o imperador e nessa energia tu adquires poder, liderança, foco. E depois vem o Papa a dizer-te, cuidado, nem tudo são os 4 lados de um quadrado que nos falam da matéria. Também existe o lado espiritual. Adquire mais conhecimento, abre o teu coração à espiritualidade, porque a jornada ainda está no princípio. Depois vem o 6 e aqui está o amoroso. A dizer, agora que tu já sabes que tudo começa com a centelha do louco, que depois precisas de ouvir a intuição com a imperatriz e vais por aí fora, agora chega uma altura de tu teres que fazer escolhas. Sabes para quê? Para depois passares para o arcano número 7 e pegares nas rédeas da tua vida e seguires em frente, mais feliz, vitorioso ou vitoriosa, mas para isso tu tens que fazer escolhas. E eventualmente para fazeres essas escolhas, tu tens que desconstruir alguma coisa. Porque a torre está no bloqueio desta leitura e da tua vida. Tu tens que desbloquear isto. Se não aprendeste pelo amor, eventualmente aprendeste pela dor, tens proteção espiritual, mas agora tens que perceber como é que eu saio desta questão, como é que eu saio deste processo, desta relação, desta demanda. Tenho que sair deixando de estar acorrentado, deixando de estar acorrentada ao arcano número 15, o diabo, que nos fala de um acorrentamento que pode ser... esta carta também nos fala da prisão efetiva, de pessoas que podem ser presas, não é? Presas mesmo. Estamos a falar de uma prisão neste caso do concreto, ou então de uma prisão mental, emocional, física, porque sempre que nós não estamos em harmonia, sempre que nós estamos acorrentados a algum padrão de mesquinhez, de egoísmo, de falta de justiça, a nossa saúde acaba por
se prejudicar com isso, acabamos por viver nesta escassez de harmonia, nesta luta, espadas para um lado, espadas para o outro, nuvens escuras que nós precisamos, pessoas que nos abandonam na luta e, portanto, pessoas a dar as costas a esta luta e a dizer não vale a pena, eu já não posso continuar aqui a ajudar-te, isto não vai a lado nenhum. É o universo a dizer dá as costas a esta demanda, não é por aqui, não é desta forma que tu vais ganhar, tens que desconstruir, tens que olhar, tens que te livrar de egos e acorrentamentos. Este arcano número 15 que saiu como direcionamento da leitura de Virgem, e eu também estou neste jogo, fala exatamente disso. Não te deixes acorrentar por demandas que não são tuas, por guerras que não são tuas, por raivinhas que não te pertencem, por invejas que não são tuas. Vê bem, vê todo o peso que ficou sobre os teus ombros, vê todas as responsabilidades, todos os desgastes, e aqui fala-se de desgaste físico, energético, espiritual, material, tal dinheiro que se gasta neste processo, coisas que se repetem, padrões de repetição, porque tu não és capaz de dizer essa responsabilidade não é minha, isso não é a mim que me cabe resolver, eu não quero essa responsabilidade, e reparti-la ou transferi-la para quem a quem essa responsabilidade pertence. Isto é muito sério, porque temos aqui um as de espadas a dizer, olha, o universo ofereceu-te este início. O as de espadas fala-nos do mental, da justiça, da verdade. E se tu não fazes ou não fizeste esta verdade, esta justiça, não conseguiste calçar os sapatos dos outros, não conseguiste olhar para o processo e perceber, e se eu estivesse daquele lado, como é que seria? O que é que eu faria? O que é que eu gostaria que fizessem comigo? Se tu não te vires no espelho para protegeres, para projetares, para projetares exatamente aquilo que de alguma forma tu atrás, o peso vai continuar a existir, a harmonia vai continuar a estar presente na tua vida, as lutas não acabam e eventualmente podes ter aqui alguma desconstrução. Esta torre diz que tu não tens livre-arbítrio. Aqui só tens um caminho. É ser justo, nobre e fazer uma escolha. Queres continuar na guerra ou queres continuar em paz? Isto num processo de demanda ou de guerra. Guerra pode ser uma demanda qualquer, uma demanda profissional, relacional ou de família. Estes enamorados falam-nos também, sim, da possibilidade de haver alguém que vive em parceria, que vive uma relação romântica e onde um deles já está muito subcarregado, onde um deles acha que deu muito mais à relação, que se preocupou muito mais com a relação e está farto ou está farta de lutar para que a relação crie um equilíbrio em que não se sinta tão sozinho a carregar este fardo, mas não há aqui muita receptividade com este 5 de espadas para que esse processo aconteça. E então alguém tem que escolher ou sair ou ficar nessa relação, nessa profissão, nesse emprego, nesse processo, o que quer que estejam aí a viver, exige que vocês façam uma escolha. E depois de fazerem essa escolha, vocês vão ter, de facto, aqui uma maior harmonia, até porque no final do deck dos arcanos maiores tínhamos a temperança, a dizer, olha, tu tens que fazer aqui alguma coisa, antes de mais nada é largar este fardo. Mas como é que eu vou largar este fardo? Não posso, estou aqui numa relação que não me permite fazer isto neste momento, estou aqui com uma demanda na minha empresa que se eu largar tudo isto vai para o charco, é falência absoluta, não há dinheiro para pagar aos funcionários. Ou então eu estou aqui numa relação, eu levanto-me todos os dias de manhã, faço o que posso para que tudo corra bem neste casamento, nesta relação, mas o que é facto é que o meu companheiro ou a minha companheira passam a vida na internet, não querem saber da vida para nada, não se preocupam com nada.
São exemplos muito simples do cotidiano que vão desgastando as relações. Ou estou aqui num processo judicial que, enfim, como é que eu vou resolver isto? Pois, se não resolveres, alguém resolve esta torre, a desconstrução. Esta torre não deixa livre-arbítrio. É uma escolha que tu tens que fazer. Vou para a direita, vou para a esquerda. Então, quando isto acontece numa relação, porque um está ali a segurar as pontas, eu vou ver se consigo, e por causa dos filhos e por causa dos netos, vou ter que continuar nesta relação. Se ela estiver apodrecida, não tem livre-arbítrio, porque alguém nessa parceria vai ter que aprender uma lição. E se não aprendeu pelo amor, vai ter que aprender pela dor. E a torre vem para dizer, olha, tu podes seguir em frente, podes realizar coisas maravilhosas, podes viver aqui esta maravilha dos enamorados, o mundo a terminar um ciclo, podes viver com esta tranquilidade e com esta harmonia da temperança, mas o que é certo é que tu tens que resolver este acorrentamento, este arcano número 15 que diz que tu estás a viver aí processos e coisas complicadas, acorrentado, agarrado a alguma coisa que está podre, que não te leva a lado nenhum. Pode ser egoísmo, pode ser ganância, pode ser vinho, pode ser drogas, pode ser sexo, pode ser jogo, pode ser uma série de coisas, mas efetivamente para saíres disso, para largares estes paus todos por aí fora que te carregam aqui, que te vergam a coluna, porque tu já não podes mais, tens que efetivamente arrumar as espadas, viver com verdade e com justiça, e aí sim concluirás este ciclo da tua vida e podes viver aqui um momento de paz e tranquilidade, o final de um ciclo que te permite chegar ao início de uma nova jornada para seguir em frente. Se assim não for, nós colhemos sempre aquilo que semeamos. Quem vê as minhas leituras, eu falo muitas vezes disso. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço com a Santa Sara Kali, cigana bonita de vestido azul. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. E agora vou tirar 3 cartinhas da Santa Sara Kali para me dizerem o que é que esta torre efetivamente significa aqui na casa do bloqueio. Os trevos. Os jardins e a estrela. Estou a gostar muito desta leitura. A dificuldade para resolver este processo e esta questão é aparente, é mais isto, é mais egoica, é um certo orgulho de não dar o braço a torcer, é um certo acorrentamento a um egoísmo que não me permite reconhecer que efetivamente eu não fui justo ou não fui justa. Depois temos aqui um 2 de o trevo da Santa Sara Kali, que é de facto o 2, que nos fala também daquela sincronicidade com a papisa, de dizer que, olha, o sol brilha lá ao fundo, estás a ver? Portanto, mesmo que isto tudo esteja escuro, olha o sol a brilhar. É um assunto que tu resolves com facilidade, se tiveres vontade de te livrar deste acorrentamento, desta perspectiva, desta forma de estar que é negativa, que é mal qualificada. Mal qualificada no sentido de não ter uma qualificação superior. São às vezes sentimentos mesquinhos que nos impedem de resolver as questões. Depois, se tu fizeres de facto aqui esta libertação do arcano número 15, o diabo, tudo se resolve, tu regressarás a um lugar de paz e de tranquilidade, porque
Os jardins do baralho do Norman da Santa Sara Kali falam-nos de tranquilidade, pessoas que chegam à nossa energia, interações especiais com pessoas novas, também nós a olharmos para o mundo e para as coisas sob outro prisma, sob outro ponto de vista, sob outro paradigma. E depois temos aqui a estrela a dizer, olha, tu consegues tudo. Mas para isso é preciso curares as feridas, é preciso livrar-te desta energia que está aqui, perniciosa, que às vezes são pessoas que estão à tua volta, que manifestam toda esta energia, que envenenam o teu coração e a tua alma, e tu não tens a força e a coragem para largar tudo isso, esse fardo pesado sobre ti, sobre os teus ombros, sobre o teu coração, sobre a tua alma, que te impede de seguir em frente. Pois temos aqui a estrela fala-nos de resultados conseguidos com sucesso, sonhos cumpridos, a resolução de problemas de uma forma tranquila e serena. Esta carta fala-nos de luz, de alguma coisa que ilumina o nosso caminho, de alguma coisa que chega à nossa mente e que nos diz, que nos sopra o que é que nós devemos fazer nesta situação, neste contexto, neste processo. Cada um de vocês, melhor que eu, sabe o que é que está a viver, sabe o que é que está a obstruir a vossa vida, sabe o que é que pode ser a manifestação de uma torre que está aqui na casa do bloqueio. Portanto, vocês já podiam estar num outro patamar, já podiam estar à frente, numa dinâmica diferente na vossa vida, a usufruir de uma certa paz e de uma certa tranquilidade, mas só porque continuam acorrentados e acorrentadas a esta energia, continuam nesta luta, nesta escassez do 5 de espadas, que não vai levar a lado nenhum. Não é por esse processo que vocês vão conseguir levar a água ao vosso moinho, muito longe disso. Então vamos agora encerrar a leitura da egrégora do signo de Virgem com o oráculo. Tu és aquilo que pensas, não tenhamos dúvidas, nós somos sempre aquilo que pensamos. E quando nós pensamos mal, envenenamos o nosso coração e a nossa alma. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder, o sol, a lua, a verdade. Uma magnífica leitura. Eu adorei esta leitura para o signo de Virgem. Então vamos lá tirar uma cartinha. Vamos ler. Não há médico como o pensamento alegre para dissipar os males do corpo. Nem a propósito. Esta carta fala de um acorrentamento que pode ser físico, espiritual e emocional. Não há consolador que se compare à boa vontade para dispersar as sombras da dor e da tristeza. Pois é, está aqui a resposta à vossa mensagem, porque façam uma escolha. Tem aqui os enamorados no resultado da vossa leitura a dizer que vocês precisam de escolher um caminho, precisam de libertar-se deste acorrentamento, desta perversidade. E então podem ter a certeza de que com isso resolvido até a saúde se recupera. Não há médico como o pensamento alegre para dissipar os males. Portanto, não vai triste, fica alegre. Os males do corpo. E não há consolador que se compare à boa vontade para dispersar as sombras da dor e da tristeza. E este diabo traz sempre muita dor e muita tristeza. E é sempre um comportamento desviante. São pessoas que às vezes se compensam no álcool, a dizer mal das outras pessoas, a drogar-se, a tratar o seu corpo muito mal quando não se respeitam e o compartilham com pessoas que às vezes também não os respeitam e não dignificam essa partilha. É uma carta que fala de acorrentamento, mesmo que seja só exatamente num mau pensamento em relação aos outros que consigo estão na jornada. Fiquem bem, almas iluminadas do signo de Virgem.